Vivo. Enquanto isso, a gente vai falando as regras, antes de dar o tempo. Ah, e avisar que tem esse tempo de 5 minutos para entrar. Já estamos ao vivo, já estamos ao vivo na nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estou aqui, meu nome é Pedro, primeiramente, faço parte da equipe de Customer Success. Estou aqui com a Paula. Paula, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal. Lembrando que o link da nossa sessão de perguntas e respostas já está aqui na descrição dessa live, que a nossa interação será feita totalmente aqui pelo Zoom. Então, você que deseja participar aqui na sala diretamente comigo e com o Pedro, clica no link e entra aqui na sala do Zoom. Sinta-se à vontade para ligar a câmera ou ficar com a câmera desligada, mas participe aqui conosco, porque é aqui pelo Zoom que nós vamos acompanhar as perguntas sobre o tema que nós vamos falar. E qual vai ser o tema de hoje, Pedro? É isso mesmo. Bom, as pessoas daqui, o pessoal da comunidade ficaram esperando a nossa live de sexta-feira, que infelizmente não deu para ser feita. A gente moveu ela hoje para terça-feira. E a gente vai estar fazendo essa live hoje. Nosso tema é o que é um webinar e como criar um webinar através aqui da Builderall. Para quem não sabe, um webinar é praticamente... O significado da palavra webinar, né, é uma junção de web seminar, né? Então, é praticamente um seminário que é feito na internet, um seminário online, e ele serve justamente para que você possa fazer essas apresentações, seja para fazer um lançamento, para apresentação de um produto, para oferecer seu serviço, para chamar atenção na entrada de um funil, enfim. Existem uma série de opções para as quais o webinar pode ser usado, e hoje a gente vai falar como você pode criar um aqui dentro da Builderall, tá certo? Como a Paula falou, o link da sala já está aí. A gente sempre abre essa sala de perguntas e respostas para vocês todas as sextas-feiras, em todas as reuniões, a gente convida e a gente gosta muito de ter vocês aqui com a gente na live, participando, interagindo, e principalmente porque nessas lives nós não respondemos as perguntas que são feitas nos comentários. O nosso foco aqui é justamente criar esse ambiente. Então, se você quer participar, se você quer perguntar, se você tem dúvidas sobre o webinar, acessa o link, entra aqui com a gente, e aí sim a gente vai poder conversar bastante sobre o tema, falar sobre o webinar e tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter durante a apresentação, tá certo? Bom, nós vamos dar mais 2 minutinhos para caso alguém queira entrar aqui na sala. Então, às 3h10, nós começamos a nossa apresentação oficialmente, indicando aí 5 mais detalhes para você descobrir o que é um webinar e como você cria esse webinar através da Builderall, com a nossa ferramenta Construtor de Webinar, que faz parte ali do grupo de construtores. Enquanto a gente espera mais algumas pessoas entrarem aqui na nossa sala, Pedro, e aí, está animado para a nossa sessão de perguntas e respostas? Porque eu fiquei muito animada. Achei isso. Sempre, sempre, sempre. Essa oportunidade que a gente tem aqui de interagir com o pessoal, de conversar, de aprender e de ensinar também, porque a gente sempre está absorvendo um pouco que os clientes têm para oferecer, eles sempre têm uma experiência que a gente não tem, uma experiência fazendo esses negócios, usando a Builderall no dia a dia para coisas que a gente não usa muitas vezes, né? Apesar da gente também, claro, usar aí muito a plataforma todos os dias. Então, é muito interessante quando a gente pode fazer essa troca, fazer essa interação, porque é assim que a gente cresce, e é para isso que a gente tem essa comunidade, né? Para a gente interagir com o pessoal, interagir com vocês, usuários da Builderall. E então é sempre bom estar aqui. Ah, muito legal. Bom, eu já deixei a opção para você compartilhar a tela, então se você quiser iniciar a nossa apresentação, como sempre, nós iniciamos ali junto com uma apresentação em slide, para vocês compreenderem melhor na parte teórica, que é sempre importante ter uma conceituação teórica e depois prática exatamente sobre o que você deve fazer. Por que a gente vê a teoria antes? Porque
antes de você chegar dentro da ferramenta e aplicar o seu conhecimento e construir um webinar, você precisa primeiro entender o que é um webinar. Qual o objetivo desse webinar, né? Por que eu estou criando ou por que eu deveria criar um webinar para fazer parte ali da minha estratégia, seja de lançamento, seja ali um complemento em relação ao curso que você deseja oferecer depois, né? Do processo de compra, do seu funil de venda. Então, vamos iniciar agora a apresentação com o Pedro. É isso, Paula, obrigado. Bom, como a gente falou, nosso tema hoje é o que é um webinar, como você pode construir um aqui na Builderall e algumas das possibilidades que você tem aqui dentro do nosso construtor de webinar, tá certo? Por que não tá passando? Bom, certo. Então, sejam muito bem-vindos novamente à nossa live, pessoal que está chegando agora, o pessoal vai chegando conforme os minutos passam, então sejam muito bem-vindos novamente. O que vocês vão aprender nesse evento? Bom, a gente vai aprender conceitos básicos de um evento webinar, o que é, como criar e como você pode fazer isso tudo aqui dentro da Builderall. Nós, para quem ainda não conhece, a Builderall é uma empresa de tecnologia que oferece uma solução completa para empreendedores digitais que desejam criar e hospedar os seus negócios na internet. Então, nós somos uma plataforma de construtores digitais com construtores de website, de funil, de loja virtual, de e-mail marketing e, é claro, construtor de webinar, que vai ser o nosso foco aqui hoje. A nossa missão é ajudamos a transformar o mundo através do empreendedorismo, usando o marketing digital como ferramenta, fornecendo todos os recursos necessários para construir e expandir negócios online de forma eficiente. É isso, de uma forma eficiente e completa, porque tem muita ferramenta aqui para gente usar. E esse é o nosso time, vocês aqui da comunidade já devem estar bastante familiarizados com esse time, mas o pessoal que está chegando agora talvez não. Eu sou o Pedro, esse carinha aí da minha direita, da esquerda da tela. Nós somos parte da equipe de Success Coach aqui do Brasil, envolvidos com uma série de produção de conteúdos, produção de lives, de tutoriais, enfim, aqui para ajudar o prosseguir, o procedimento de vocês aqui vai na Builderall. Nosso objetivo é sempre fornecer o máximo de ajuda possível. E eu estou aqui com a Paula. Paula, se quiser se apresentar. Muito obrigada, Pedro. Para quem não me conhece, eu me chamo Paula Bianca, faço parte da equipe de Success Coaches da Builderall e também sou responsável principalmente pela produção dos materiais que vocês encontram na Central de Ajuda no Brasil. Então, nós vamos comentar um pouquinho também durante essa live quais materiais você pode utilizar para complementar esse treinamento aqui de perguntas e respostas sobre o webinar agendado. É isso. Infelizmente, a Erika não pôde estar aqui com a gente hoje, mas a nossa live tem que continuar. O importante é que a gente está aqui entregando esse conteúdo para vocês, certo? Bom, o que é um webinar, Paula? O que é um webinar? Foi uma pergunta retórica? Não, foi uma pergunta séria. Bom, o Pedro ele chegou a comentar um pouquinho antes sobre o significado da palavra webinar. Então, para quem não conhece, ele é um termo em inglês, mas que nós adaptamos para o português e basicamente ele é uma abreviação de Web-Based Seminar, ou seja, seria um seminário feito na internet. O que é um seminário? Só um minutinho que o Mauro está pedindo para entrar aqui na nossa sala, eu vou autorizar a entrada do Mauro. Seja muito bem-vindo, Mauro. O Mauro sempre está aqui nas nossas reuniões e a ajuda dele em relação à participação de perguntas, etc., é sempre muito legal. Bom, voltando em relação, então, ao que é um webinar. Então, ele é um seminário feito na internet, então ele é um seminário online. Então, basicamente, ele é um espaço para apresentação de ideias, só que em ambientes totalmente virtuais. Então, através de um webinar, você pode realizar seminários, palestras, apresentações, e o tema em si do webinar varia muito sobre o nicho que você quer alcançar. Então, por exemplo, digamos que eu ofereça serviços em psicologia, né, atendimento clínico. O que é interessante é eu fazer um webinar para ele a base, né, de contatos que eu quero iniciar para que futuramente eles agendem uma sessão comigo, explicando um pouco sobre um assunto que é muito pertinente dentro da psicologia, por exemplo, sobre autoestima, saúde mental de uma forma geral.
Então, eu posso oferecer esse serviço como esse serviço, né? Esse seminário para os meus usuários, pode ser pago, pode ser gratuito. E aí, através dessa sessão, dessa gravação, ou ao vivo ou gravado, eu consigo fornecer informações para os meus usuários que são pertinentes àquele tema específico. Então, um webinar, ele pode ser ao vivo, ele pode ser gravado, ele pode ser agendado, ou o evergreen, que também ali é junto com o agendado. Então, o ao vivo, você faz uma live, igual nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é um tipo de webinar. E vocês também tiveram um pouquinho de contato sobre o que foi um webinar no workshop da inteligência artificial. Também parece um webinar, foi feito todo um treinamento ao vivo para vocês entenderem melhor o que é a inteligência artificial da Builderall. Pode ser um vídeo gravado, então você já deixa gravado toda a sua aula, toda a explicação, e depois você só deixa reprisando. Agendado, porque você permite a inscrição, e aí vocês já vão ver mais à frente como realiza esse formulário de inscrição para os seus usuários, visitantes da página, se inscreverem e assistirem posteriormente. E o Evergreen também voltado à parte do webinar gravado. Então, basicamente são esses 4 tipos de webinar que você pode criar. E um fator muito importante sobre o que o webinar, né? O que consiste no webinar, por que um webinar não é simplesmente um vídeo que eu coloco, por exemplo, dentro da minha página? Porque normalmente ele oferece um conteúdo muito maior, né? Então, é mais difícil você colocar um vídeo ali de, por exemplo, 1 hora e meia na sua página. Além de influenciar muito no carregamento da página, ainda influencia muito em relação ao tempo do usuário ou do visitante da sua página conseguir ficar ali, né? Porque, na verdade, o objetivo dele, inicialmente, era visitar a sua página. Então, o interessante é que na sua página você primeiro apresente o webinar, convide ele a participar, e aí sim você vai ter pessoas realmente interessadas sobre aquele assunto. E é possível fazer um webinar de 30, 40 minutos, 1 hora, depende muito do conteúdo que você quer passar. Um outro detalhe muito importante do webinar é que existe a interação dos usuários ali, né? Então, das pessoas que estão participando. O webinar sempre oferece um chat ao vivo. E aí, esse chat, essa live, você pode acompanhar, mesmo o seu webinar sendo gravado, para ter uma interação. Ou, durante o ao vivo, você consegue ter uma interação direta com as pessoas que estão assistindo o seu conteúdo. Então, é outro detalhe interessante do webinar, porque ele permite essa interação do usuário com você, que seria o palestrante. Pode passar, por favor, Pedro. Bom, agora que você já sabe mais ou menos sobre o que é um webinar, lembrando que existe uma variedade de assuntos que podem ser tratados, mas basicamente seriam essas palestras online. Vamos aprender como realizar um webinar dentro da Builderall. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Do Office, que eu já estou dando um spoiler da ferramenta. Deixa eu voltar aqui para o menu para a gente começar do zero. Bom, vocês já conseguem ver minha tela, Pedro, Mauro? Tá dando para ver certinho? Legal. Bom, então, onde nós encontramos a ferramenta de webinar? Você tem 2 opções. Ou aqui na parte de favoritos, você pode colocar a ferramenta do webinar diretamente aqui na seção de favoritos, o nosso construtor de webinar, e depois acessar de forma rápida, caso você deseje permanecer criando projetos dentro do construtor de webinar, a área de favoritos facilita muito esse acesso rápido. Ou você encontra aqui na nossa seção de ferramentas. Agora nós temos as ferramentas essenciais, avançadas e premium. O nosso construtor de webinar é uma ferramenta premium que você encontra aqui no Webinar Builder. Bom, clicando aqui, nós temos 2 opções. E nesse treinamento de hoje, eu vou focar aqui na parte dos meus webinars, tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui essa parte do menu lateral. E lembrando que aqui eu quero indicar nesse treinamento, que foi algumas perguntas que vieram de alguns usuários sobre como criar um webinar, o que é um webinar, mostre mais detalhes, porque o nosso construtor de webinar, ele tem muitos detalhes, que ele oferece várias possibilidades que às vezes não são conhecidas diretamente pelos nossos usuários, usando ali no dia a dia. Então, o objetivo desse treinamento hoje é indicar a você
ou que está começando agora na Builderall, ou que já tem experiência aqui na Builderall, mas quer conhecer mais sobre o nosso construtor de webinar, todas essas opções. Para você conhecer um pouquinho mais a fundo sobre como criar um webinar, aí eu vou indicar vocês acessarem a nossa central de ajuda e analisar as opções individualmente. Então, por exemplo, vou analisar de forma individual como colocar, por exemplo, o webinar na minha página lá dentro do construtor de sites. Eu vou comentar um pouco aqui, mas de forma mais aprofundada, vocês conferem tudo dentro da nossa central de ajuda, tudo bem? Então, começando aqui com a primeira opção na primeira tela, eu tenho a opção dos meus webinars, e aqui eu posso criar diretamente um novo webinar ou visualizar todos, caso a minha lista seja muito grande. Aqui eu já tenho 2 criados, mas eu vou criar um novo com vocês. E aqui no menu lateral, nós temos algumas outras opções. Por exemplo, visualizar os seus webinars, aqui na parte dos meus webinars. A parte de gerenciamento de vídeo, caso você queira manter um vídeo gravado, aqui diretamente no construtor de webinar. Assim você não precisa, por exemplo, hospedar um vídeo externamente e depois subir ele aqui. A parte de sequência de e-mails, aqui é muito legal. Porque, por exemplo, você pode, claro, criar sequências de e-mails dentro do Mailing Boss e integrar ali com uma lista. Então, no momento da inscrição do visitante da sua página nesse webinar, você coloca uma opção de captura para o Mailing Boss. Mas uma segunda opção muito interessante, que não precisa que você faça essa integração entre ferramentas, é criar sequências de e-mails de contato sobre esse webinar diretamente pela ferramenta do construtor. Aqui, eu vou clicar em adicionar nova sequência. Você pode criar um nome, eu vou colocar teste 1, por exemplo, e você consegue configurar mensagens que você vai selecionar lá na hora da criação, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aí você clica aqui, por exemplo, em editar sequência, adicionar mensagem, e você tem todas as opções de tags que normalmente nós utilizamos para entrar em contato, que é o fname, o e-mail, título do webinar, data, o link e o link da gravação. Aqui você coloca o assunto do e-mail, o texto do e-mail, e você consegue colocar o tempo, se é antes ou depois do webinar, esse e-mail de contato, minutos, horas e dias. Então, você consegue fazer toda a automação diretamente pela ferramenta. E assim, você não precisa ir para o Mailing Boss, voltar para o consultor de webinar, facilitando assim a configuração. Bom, além da opção de sequência de e-mails, nós temos a mesma opção de sequência de SMS. Lembrando que pelo Mailing Boss, você também consegue entrar em contato via WhatsApp com esses clientes. Aqui, diretamente pelo consultor de webinar, nós temos a opção de SMS e e-mails. Mas, caso você queira manter a comunicação apenas dentro desses 2 canais, realizar dentro do consultor de webinar facilita muito. Funciona da mesma forma. Você clica aqui, eu acho que eu fiz muito rápido. Vamos lá, você clica aqui em adicionar nova sequência, coloca um novo nome, vou colocar aqui teste SMS, clique em OK, vem aqui nos 3 pontos, edita a sequência, e aí sim você consegue configurar cada mensagem de texto e o tempo, e se ela é uma mensagem de confirmação de assinatura também. Então, assim que ele assinar o formulário, envia essa mensagem confirmando se ele quer mesmo se inscrever dentro desse webinar ou não. Se você consegue fazer uma confirmação double opt direto pelo construtor de webinar. Ai, Paula, o que é double opt? Vamos lá, Pedro, o que é um double opt? O que é um single opt? Só para ficar mais claro, esse tipo de confirmação, caso você tenha interesse em realizar dentro do construtor de webinar. Bom, o opt-in é a configuração que o cliente vai ter que fazer, na verdade, né? O processo que o cliente vai passar para entrar numa lista. Então, o single opt-in é uma confirmação só. Ele vai lá, coloca o e-mail dele, aperta em cadastrar, ele já está na sua lista confirmado. Double opt-in, ele vai ter que ir lá no e-mail dele e confirmar esse cadastro. Ele coloca o e-mail lá no formulário, clica em cadastrar, vai lá no e-mail dele, verifica, faz a confirmação e aí sim ele vai estar confirmado. Se você não está confirmado numa lista, você não pode receber os e-mails dessa lista. Então, muitas vezes você precisa, assim, de fato, confirmar esse cadastro lá no e-mail. Vai depender da configuração de quem criou a lista. E existem vantagens e alguns dizem desvantagens em relação ao single e ao double opt. E se vocês tiverem mais interesse em saber quais são essas vantagens e desvantagens,
nós também temos um conteúdo muito legal dentro da nossa central de ajuda. E eu vou pedir se o Pedro conseguir achar esse material dentro da nossa central de ajuda, deixar aqui na comunidade do Facebook, mesmo que nós não estejamos olhando os comentários em si, mas assim vocês conseguem ter acesso a esses termos extras que nós falamos aqui e compreender 100% a apresentação. Bom, além da opção de sequências diretamente pelo construtor de webinar, nós temos a opção de usuários fantasmas. Então, aqui os usuários fantasmas, nós temos alguns exemplos de nomes em inglês, que seriam nomes americanos, nomes em italiano e nomes em alemão. E também você pode adicionar um novo grupo e criar, por exemplo, nomes em português. E para que serve esses usuários fantasmas, Paula? Bom, basicamente você cria usuários para estar presentes ali dentro do seu webinar. Assim, você cria um público que leve ao engajamento de outras pessoas a estarem ali. Ah, tem pessoas assistindo aqui, então vou continuar porque o conteúdo parece ser interessante, né? Então, digamos que você crie 10 usuários fantasmas, tem 10 pessoas ali, você pode criar mensagens que esses usuários fantasmas vão encaminhar e também auxiliem no engajamento dos seus reais usuários ali que estão assistindo. Porque, basicamente, a proposta dos usuários fantasmas é criar uma ação em massa. Então, é aquela famosa ação básica da psicologia, que é normalmente a pessoa tende a realizar o mesmo comportamento que outras pessoas estão realizando. Então, tem até aquela brincadeira, se você passa, tem uma pessoa olhando para o alto, a outra pessoa vai começar a olhar para o alto, a outra pessoa também vai começar a olhar para o alto, e no final, quando você vê, tem várias pessoas olhando para o alto, mas não tem absolutamente nada, porque somente é esse comportamento em massa que é natural do ser humano. Então, é muito legal usar usuários fantasmas para incentivar o engajamento dos seus usuários que estarão assistindo o seu webinar. Aqui nós temos a opção de você manter gravado os seus webinars e que você pode baixar. Então, você gravou a sua apresentação ao vivo, você pode baixá-la e utilizar em outros lugares. E, por fim, a parte de traduções, que na verdade são traduções que você vai selecionar assim que você criar um novo webinar. Você pode criar a sua própria tradução de cada recurso. Assim também você não fica preso, digamos, entre aspas, à própria tradução vinda aqui da plataforma. Ah, eu não quero, por exemplo, que aqui tenha o nome de título. Eu quero que aqui seja tema. Então, você pode vir aqui, ver onde está traduzido o título, clicar aqui em criar nova tradução, colocar teste também. Venho aqui, vejo todas as opções. Então, escreva sua mensagem aqui, senha, seu e-mail, senha errada. Você pode colocar o texto conforme você deseja, conforme se adapta melhor à sua estratégia e ao tipo de público que você também deseja alcançar. Bom, agora que nós conhecemos melhor as opções do nosso menu lateral, eu vou voltar aqui nas opções do meu webinar ou aqui no dashboard, você pode escolher, e selecionar o botão Criar Novo Webinar. Aqui nós temos duas opções, a sala live com chat e login. Aqui você pode fazer um streaming conectando diretamente com o YouTube. Então, você faz um ao vivo no YouTube e transmite ele aqui dentro da Builderall com o chat ao vivo, e aí é muito similar a uma live realizada no YouTube, por exemplo, como foi realizado o workshop de inteligência artificial da Builderall. Mas o nosso foco de hoje é o tipo de webinar evergreen, ou webinar agendado, que basicamente você pode criar um webinar com repetições constantes em intervalos selecionados, então você não precisa estar sempre ali. Você pode oferecer aquele conteúdo em alguma parte do seu funil que leve, por exemplo, depois a um processo de venda, né? Então você mostrou ali o seu conteúdo, você mostrou que você tem conhecimento sobre aquilo. Depois você oferece vendendo seu e-book, por exemplo, né? Ah, eu tenho propriedade em falar sobre, vamos lá, carro. Tem propriedade em falar sobre carros. Depois você oferece um e-book não, vai, digamos, nessa parte do carro, o link da sua loja, digamos que você tem uma concessionária. Ou tem propriedade em falar sobre cozinha, né? Então, você apresenta ali no webinar algumas informações sobre culinária e depois você oferece o seu e-book sobre receitas. Então, isso é uma parte, uma estratégia em relação a um processo de um funil de vendas. E sobre o funil de vendas, nós comentamos um pouco na nossa última sessão de perguntas e respostas. O Mauro estava aqui presente, o Pedro também. Ficou muito legal e você encontra essa live dentro do nosso canal do YouTube. Então, é muito legal que você assista ou reassista essas lives
para você conseguir começar a conectar os conteúdos que nós passamos, né? É muito importante você pegar as informações que você já teve de outros workshops, de outros webinars, de outros treinamentos que você assistiu aqui pela Builderall e conectar, porque é isso que vai formar todo o seu conhecimento em relação a realmente como utilizar a Builderall ao máximo. Porque aqui nos nossos treinamentos a gente não consegue passar tudo ao mesmo tempo, né, Pedro? Então nós vamos passando aos poucos. Então é importante ter essa conexão em relação aos materiais que nós vamos oferecendo. Bom, aqui também dentro do webinar agendado, você pode criar um formulário, que foi o que eu comentei um pouco. E nesse formulário você pode coletar os e-mails, entrar em contato através dessa sequência de e-mails e manter ali o engajamento dos leads que você captou antes e também depois do webinar. Pelo construtor de webinar ou pelo mailing box. Então, agora que eu selecionei aqui o webinar agendado, eu vou clicar aqui em próximo e eu vou colocar aqui o nome do nosso webinar como sessão de perguntas e respostas. Sessão de perguntas e respostas. E clico aqui em próximo e pronto. Você já criou seu webinar, já tá bom, você já pode divulgar o link, perfeito. Ainda não, ainda faltam algumas coisas, mas basicamente você já criou ali a parte principal e agora você já entra na parte de configurações mais específicas sobre o seu webinar. Lembrando que você encontra ele ou aqui no dashboard ou aqui nos meus webinars. Começando com a parte geral, você configura primeiramente o nome do seu webinar, então o tema principal, né, o que você vai falar dentro desse webinar. Você pode proteger o webinar com senha, tá? E configurar uma senha, porque você pode colocar, por exemplo, a senha 1, 2, 3, 4, compartilhar essa senha com as pessoas que se inscreverem no seu webinar, e aí só quando a pessoa coloca essa senha, vai aparecer lá a primeira opção para ela configurar um nome, porque é com esse nome que ela vai mandar mensagens dentro da sala do chat. E também no caso da opção de proteger com senha, ela precisa colocar essa senha para aí sim entrar. E aqui na parte de tradução, que você escolhe aquilo que eu mostrei aqui nessa parte aqui do menu lateral de traduções. Então, aqui você pode escolher a sua própria tradução, olha aqui minha tradução teste, para que os elementos dentro do webinar fiquem conforme você deseja, né? A parte do texto, conforme o seu público, ou você pode selecionar aqui o português padrão da própria plataforma para você. Deixa eu mexer aqui do ladinho da câmera, senão não consigo ver. Aí. Bom, depois que você fez as configurações gerais, vamos para conteúdo e agenda. Porque eu não quero guardar a senha. Pronto. Então, aqui a parte de conteúdo e agenda, basicamente, é o que define esse webinar agendado. Por quê? Porque aqui você vai colocar, primeiro, a fonte do seu vídeo. Então, esse vídeo vai vir do YouTube, vai vir de um iframe, então você coloca aqui o código do iframe, que é o código do seu vídeo. É um vídeo carregado direto do seu computador? Você pode vir aqui e upar o vídeo. É um vídeo do Builderall Video Hosting, que também é uma plataforma aqui da Builderall para hospedagem de vídeos. Se vocês não conhecem, nós já temos tutoriais sobre ela. E é uma plataforma muito interessante, porque assim você consegue hospedar tudo diretamente na Builderall e não precisa ficar localizando vídeos externamente, porque às vezes é muito difícil fazer essa segmentação, né? Ah, esses aqui são meus vídeos, por exemplo, sobre um assunto X. Então, você pode deixar já dentro do Builderall Video Hosting separado em uma pasta. Depois você vem aqui, clica. Ah, eu não tenho nenhum vídeo nessa conta, gente, desculpa. Mas, basicamente, vai aparecer aqui a lista dos seus vídeos que você tem no Builderall Video Hosting. Você clica e pronto, o seu vídeo já está aqui associado ao seu webinar. Então, você faz tudo sem precisar sair do Builderall e sem precisar consumir espaço, por exemplo, dentro do seu computador, hospedando os seus vídeos. E a última opção é uma live do YouTube, que aí é a mesma opção ali da parte anterior, quando você vai criar o webinar da parte de streaming, e aqui você pode iniciar uma live diretamente. Então, aqui eu vou deixar uma opção do YouTube. Aqui você poderia colocar um link do YouTube ou as outras opções de fonte do vídeo e no fim colocar uma URL para navegar após o fim do vídeo. Aqui você pode colocar a página que você criou especificamente para a navegação após o webinar, agradecendo a presença da pessoa dentro desse webinar, e aí oferecendo outras call to actions, então outras chamadas para ação de compra, ação de inscrição numa lista, ação de inscrição em mais de uma lista, ação para fazer o download de um e-book para entrar em um outro processo, e aí isso varia conforme o seu funil e conforme a sua estratégia.
mas você tem a opção de, no final do webinar, não acabar simplesmente a pessoa, acabou, ok, vou fechar aqui. É muito legal ter esse pós, né, esse contato pós webinar, inclusive porque aqui é agendado, então você não vai estar tendo um contato, você não vai ter um contato ao vivo diretamente ali com o seu usuário. Então, ele sentir que teve essa preocupação em ter um contato posterior ao vídeo, no caso do webinar, é muito legal e gera uma sensação de proximidade entre o usuário e você, mesmo que não exista diretamente ali ao vivo essa proximidade. Bom, a outra coisa que você pode habilitar aqui direto pela opção de conteúdo e agenda é a opção do texto do chat. Então, aqui, ó, você pode editar os usuários fantasmas. Então, você pode adicionar o nome do usuário fantasma e a mensagem que ele vai enviar já para criar aquela ação que eu havia comentado anteriormente. E aqui você pode colocar a quantidade de usuários para adicionar com status online, ou seja, quantas pessoas estão assistindo, né? Então, eu posso colocar 10 aqui. E a porcentagem também. Então, é bem legal utilizar esse recurso e você configura tudo aqui pela opção texto do chat. Aqui você tem algumas outras opções em relação à porcentagem do texto na tela no desktop, então é o tamanho que ele vai aparecer. Lembrando que o texto do chat ele aparece ao lado direito ou embaixo, tá? E também no mobile, ao lado direito ou embaixo. Você pode configurar onde esse texto vai estar, embaixo, em cima, na esquerda, na direita, ou sobrepondo o webinar, mas normalmente um dos lados mais interessantes de colocar, falando também um pouco sobre neuropsicologia, neurologia nessa parte, é do lado direito, porque normalmente aqui no Ocidente nós costumamos olhar primeiro para o lado esquerdo, depois para o lado direito, né? Então, primeiro o seu conteúdo, depois o chat em si. E também já é um padrão vindo até do YouTube, essa organização live na direita, conteúdo de texto na esquerda. E nós temos algumas outras opções de chat, por exemplo, salvar histórico, pré-moderar comentários, e aí você pode deixar uma pessoa moderando para ver se os comentários são pertinentes ou não. Você pode fazer download desse histórico e também integrar com o nosso chatbot, tá? Mas aqui é uma opção um pouco mais avançada e nós temos tutoriais dentro da nossa central de ajuda indicando como mexer na parte de integração do chatbot para responder ali seus usuários. Bom, voltando um pouco aqui para cima, antes de vir aqui na parte do banner, nós temos propriamente a opção de agendamento. E aqui é muito importante você se atentar ao tempo que você vai colocar. Da mesma forma como na nossa ferramenta aplicativo de agendamento, é importante você fazer o cálculo do tempo entre os webinars para não acontecer nenhum conflito, aqui também é importante. Então, primeiramente, você separa na sua agenda o dia de início, então eu vou colocar, por exemplo, amanhã. Iniciar que horas? Vou colocar para iniciar meio-dia. E dura 60 minutos, 1 hora. Eu vou clicar aqui em repetir. Quando eu clicar aqui em repetir, eu vou ter que colocar o tempo do intervalo. Então, depois que acaba 1 hora, quanto tempo leva para começar o próximo webinar? E aí que eu posso colocar em horas, dias ou semanas. Então eu quero fazer um webinar, por exemplo, por dia. Então, eu coloco aqui dias, repetir no intervalo a cada um dia. Tá bom? Caso eu não tenha essa opção de repetição, aí aparece a opção para eu notificar o lead por e-mail sobre esse webinar, porque ele é único. Ele não tem chance da pessoa participar novamente. Mas caso eu clique aqui na opção repetir, vocês vão ver que sumiu essa opção, porque ele sempre vai repetir uma vez por dia, uma vez por semana, ou 2 vezes, ou uma vez a cada hora, então tem a opção da pessoa reassistir. Então não é um bug, é simplesmente porque, como a pessoa tem a opção de reassistir, ela não precisa ser notificada por e-mail. E aqui as opções de notificação por e-mail, você pode fazer a integração com o Mailing Boss. Então, primeiro, lista do Mailing Boss para enviar os seus e-mails. Você primeiro cria a lista dentro do Mailing Boss, depois vem aqui no construtor de webinar e seleciona a sua lista. Sequência de e-mail para ser enviada. Aí sim a sequência de e-mail que você criou aqui. Lembra que eu criei a sequência aqui, teste 1? Posso clicar aqui e pronto, tem essa sequência já vinculada. Enviar do e-mail, aqui ele vai ver a parte do e-mail de remetente que você tem lá no Mailing Boss. Então, por isso que é importante você compreender as etapas de configuração. No caso você queira utilizar
o Mailing Boss integrado aqui, a plataforma de notificação de leads por e-mail, você primeiro precisa configurar lá o seu domínio, o seu e-mail de remetente, a sua lista e posteriormente vir para cá e criar. Por que é importante essa etapa de organização? Porque basicamente você consegue fluir todas as suas configurações sem nenhuma trava, né? Porque, por exemplo, digamos que eu esteja aqui, aí eu percebo que aqui eu preciso ir lá no Mailing Boss, conectar o meu domínio, fazer os apontamentos do meu domínio caso ele seja externo, configurar o meu e-mail de remetente. Quando eu voltar para cá, já vou ter esquecido o que eu estava fazendo, né? Então, eu vou ter perdido aquele fluxo de configurações. Então, é importante deixar todas as pré-configurações prontas. Então, a sua página dentro do construtor de sites, a sua lista no Mailing Boss, o seu e-mail de remetente. Importante deixar configurado antes de propriamente vir aqui. E antes ainda de realizar tudo isso, algo que eu sempre friso e vou continuar frisando, é a importância de utilizar o construtor de funis da Builderall. Inclusive, eu quero saber, eu vou até propor algo aqui, se vocês têm interesse em uma sessão de perguntas e respostas sobre o construtor de funis. Se sim, Pedro, você pode deixar de novo o link do questionário nosso para solicitar temas para a sessão de perguntas e respostas, porque se sim, deixa aqui no nosso questionário. Nós sempre olhamos ele semanalmente para selecionar o tema. Se vocês têm interesse em entender melhor como funciona esse recurso tão importante que é pré a própria configuração, porque é a sua organização dentro da Builderall, deixa aqui nos comentários e nós podemos, nos comentários não, no questionário, e nós podemos trazer em uma próxima reunião de sessão de perguntas e respostas, tá bom? Bom, então, aqui eu vou selecionar o próprio e-mail do webinar e aqui eu teria toda a parte já de notificação de leads por e-mail pronta. E aí eu posso entrar em contato tanto diretamente aqui pelo meu consultor de webinar ou ir lá no meu Mailing Boss e realizar os disparos para essa lista de e-mail marketing. O interessante de usar o Mailing Boss, e eu vou dar essas duas opções porque você escolhe conforme a sua estratégia, é que dentro do Mailing Boss você tem o quê? Que é muito importante. Você tem as taxas, você tem as métricas, você tem as métricas de abertura, as métricas de clique. Então, caso você queira fazer esse acompanhamento mais detalhado em relação às pessoas que estão abrindo o seu e-mail antes de chegar propriamente ali no dia do webinar, aí eu recomendo você fazer pelo Mailing Boss. Se você quiser ter um contato rápido, só para a pessoa continuar lembrando ali e não se perder entre o dia da inscrição e o dia do webinar, eu recomendo que você faça diretamente aqui pelo consultor de webinar, porque é muito mais simples. Você configura aqui diretamente. Tudo bem? E por último, aqui na parte de conteúdo e agenda, você pode clicar aqui em banner e adicionar um banner. O que é um banner? Um banner basicamente é uma capa. Então, você adiciona uma capa para o seu webinar e essa capa vai ficar aparecendo antes de começar a sua gravação, no caso, né, o seu seminário gravado. Então, você pode fazer um banner em uma ferramenta externa, diretamente, precisaria ser uma ferramenta externa porque precisaria ser uma imagem. Depois você vem aqui e adiciona banner, em adicionar banner, pode ser um iframe, uma imagem, um código embed ou um hiperlink. Adiciona aqui o título, URL para navegar por clique, por quê? Porque esse banner pode ser clicável. Você pode colocar um banner que redirecione para a sua página e a pessoa já vai conhecendo o seu produto antes do webinar, tá? Quando exibir o banner depois do início do webinar e exibir por quanto tempo. Então, você pode colocar tanto para ele ficar antes do webinar, quanto para, por exemplo, eu mencionei que eu tenho um serviço, por exemplo, de lavagem de carros. Então, você pode colocar para esse banner aparecer mostrando sobre uma imagem da lavagem de carros e a pessoa ser redirecionada para essa página. Eu acho interessante, mas o que eu acho mais legal é colocar mais próximo do final. Então, quando exibir depois do webinar. Eu gosto, por exemplo, de colocar no final 59 minutos, 58 minutos, porque assim não tira a atenção da pessoa em estar ali assistindo o seu webinar, né? Por exemplo, quando nós enviamos links por aqui, sempre falamos, mas acesse o link depois dessa live, continua aqui com a gente. Nesse webinar gravado, você pode pedir, mas a chance de você ter esse controle é menor. Então, se for em relação a dicas, que nós, aqui como equipe de Success Coach, buscamos trazer mais estratégias ou táticas, coloca no final do webinar, assim a pessoa tem mais chance de permanecer assistindo, consumir todo o seu conteúdo e depois acessar esse outro serviço que você mostrar.
caso seja um serviço externo, não só um banner de informações, por exemplo, porque pode ser só um banner de informações normalmente. Bom, aqui na opção de adicionar novo evento, você pode realizar a mesma configuração, né? E aí colocando um outro evento. Esse aqui é um evento que ocorreria no dia 8/11 de 2023 ao meio-dia, e aí sem repetição. Você pode colocar um outro evento diferente. Aí você configura uma data também. Vou colocar esse aqui, por exemplo, para o dia 9, horário meio-dia também. Aí você clica aqui em criar, e aí ele vai apresentar de novo as mesmas opções. Então, você consegue colocar no mesmo webinar vários eventos, ok? Não precisa ser propriamente a opção de repetir. Ah, não, eu não quero essa opção de repetir, eu quero colocar aqui a parte de notificar por e-mails e ter esse contato. Então, vem aqui, coloca aqui nas opções sem repetir e cria vários eventos dentro do mesmo webinar. Bom, depois da opção de conteúdo e agenda, nós temos a opção de layout, aparência da sala do webinar. Aqui nós temos algumas integrações com as nossas campanhas de Social Proof, que também é uma ferramenta aqui da Builderall, que vocês podem conhecer acessando os nossos tutoriais dentro da central de ajuda. Basta digitar Social Proof, tá bom? Aqui você tem a opção de selecionar essas campanhas e integrar. Um pouquinho mais abaixo, você tem a aparência em relação à página. Então, a cor do texto da página, a cor do background, o raio em relação à circunferência que mostra ali o webinar, se ele vai ser mais quadrado, se ele vai ser mais arredondado. Então, tudo isso você pode ir alterando, salvando e testando aqui junto com o link, tá? E eu já mostro onde pegar o link desse webinar. Depois que você fez todas as suas configurações de aparência, de conteúdo e agenda, agora você pode propriamente ir para a opção de configuração de e-mail. Aqui, em requerer e-mail no login, você pode novamente selecionar para a pessoa ser redirecionado para uma lista. Porque esse e-mail no login é basicamente o login que ela faz para entrar na sala do webinar, não que ela faz anteriormente ao webinar, que é aqui o que nós vamos ver sobre os formulários. Aqui você consegue colocar a aparência do e-mail, então o fuso horário, primeiramente para configurar esse envio, o formato da data e tempo, e as tags que você pode utilizar lá na parte de sequência de e-mails. Então, lembre que nós tínhamos a tag de título do webinar, link do webinar, o link do webinar gravado. Então, aqui você configura as informações das tags que você pode adicionar aqui na parte de sequência de e-mails. Ok? Essas informações são feitas aqui dentro e não no Mailing Boss. Para essas informações serem adicionadas lá no Mailing Boss, aí você precisa criar as macros dentro do Mailing Boss e não por aqui, tá bom? São ferramentas diferentes e opções de configurações diferentes. Aqui é uma opção onde você consegue não sair de dentro do construtor de webinar. Lá pelo Mailing Boss, só fazendo essa captura e sem realizar o disparo por aqui, pela parte de sequência de e-mails ou da sequência de e-mails, quer dizer, você faz diretamente aqui também pela parte de configurações de e-mail. E por último, mas não menos importante, a parte de formulários, que é propriamente onde a pessoa vai fazer a inscrição do seu webinar. Você vem aqui, clica em adicionar novo webinar, novo formulário, quer dizer, eu vou digitar aqui, por exemplo, formulário 1, vou clicar aqui em OK. Então, aqui aparece todas as opções do formulário, que aí sim você vai divulgar esse formulário primeiramente, antes de divulgar o link do webinar em si. Então, aqui tem novamente a opção da URL para navegar depois do cadastro nesse formulário. Lá em cima era a opção para navegar quando terminasse o webinar. Agora a opção para navegar quando terminar o cadastro. Aqui a opção para coletar dados para a campanha de Social Proof, que é associado à nossa ferramenta, que também tem a ver com a opção de design. As notificações de e-mail, que são relacionadas a essa parte aqui de sequência de e-mails ou sequência de SMS, que você pode de novo selecionar. Aí, no caso, essa sequência de e-mail vai ser relacionado à captura no formulário. Porque assim, vamos lá, para quem não usou o webinar, nós temos duas opções. Nós temos as opções dessa captura por formulário e nós temos a opção de captura diretamente pelo webinar. Então, quem já usou, não sei se o Mauro já usou, mas existe a opção quando você entra no link do webinar, colocar o seu nome, se você requerer o e-mail, e aí você pode fazer o contato através dessa captura, ali direto pelo webinar. Ou criar um formulário
adicionar esse formulário no seu site, ele não vai ter acesso diretamente ao link ali da página que vai ser o seminário ao vivo, e ele só tem esse link depois. E aí você pode enviar esse link aqui por e-mail, por exemplo, apenas no dia do webinar. Assim, a pessoa não consegue ter acesso a essa sala antes, propriamente, do dia e do horário que irá começar a reunião, e assim não tem acesso ao chat. O chat fica único e exclusivamente voltado a quando inicia propriamente essa reunião. Mas, caso você não queira, você pode enviar diretamente o link da sala e as pessoas podem ter no contato com aquela sala, mesmo que o webinar ainda não tenha começado. Aí vai ficar o tempo do webinar, por exemplo, falta 2 horas para começar, 3 horas para começar. Aí você deixa um ambiente, um espaço aberto para as pessoas interagirem, mesmo que não tenha ali um contato ou diretamente seu, que seria o ao vivo, mas aí é mais difícil, porque você já vai fazer a live ao vivo, ou no caso do gravado, sem ter a gravação ali passando naquela mesma hora. Então, aqui você pode escolher as opções novamente de notificações por e-mail, tanto da sequência de e-mail quanto da sequência de SMS, e as opções de capturar e-mail e número de telefone. E aí a opção de número de telefone é importante por dois motivos. Enviar sequência de SMS. 2, enviar campanhas dentro do WhatsApp utilizando as mensagens instantâneas lá no Mailing Boss. Então, caso você tenha esse interesse, você precisa capturar o e-mail e o telefone, tá bom? Ou somente o telefone se você tiver interesse em entrar em contato só nas sequências de SMS ou dentro do WhatsApp com as mensagens instantâneas. Por último, aqui nas opções, você seleciona novamente a lista, porque agora vai ser uma lista que captura os leads desse formulário e não propriamente lá da sala do webinar, da sala de login, não da sala que vai passar o seu vídeo. Aqui embaixo, você seleciona o estilo ou o tema do seu formulário. Nós temos o tema clássico, o tema moderno, o tema azul, o tema minimalista, o tema 6, 7, 8, que você escolhe conforme você achar melhor, mais bonito para o seu negócio, né? O que combina mais em relação ao seu design. Eu vou deixar aqui no que eu acho mais bonito, que é o moderno. Você pode escolher a fonte, tá bom? A fonte aqui das letras que vão aparecer dentro do seu formulário. Aqui eu vou deixar selecionado o Monte Serra. E aqui você pode personalizar o formulário por CSS. CSS, para quem não sabe, é via código, é através de um script. E aqui eu recomendo que você use sim, porque você consegue personalizar de forma mais detalhada o seu formulário, mas apenas se você tiver conhecimento sobre CSS, porque o nosso suporte técnico não oferece suporte para scripts externos. Então é importante que você tenha conhecimento para aí sim vir aqui e configurar o seu formulário e não ocorrer nenhum problema durante o período da inscrição feita pelos usuários. E uma outra dica também que eu gosto bastante é que sempre que eu tenho dúvida em relação a algum CSS que eu quero criar, eu uso o ChatGPT. Ele é muito interessante em relação à ajuda a compreender códigos. Ele não faz propriamente códigos, mas caso você tenha algum que uma pessoa fez, por exemplo, mas queira alterar algumas configurações específicas, coloca lá e pede para ele explicar de uma forma mais para leigos. Ele traz informações muito legais sobre o código. Você consegue fazer essas alterações sem propriamente precisar novamente entrar em contato com o profissional ou com a pessoa que te passou, por exemplo, esse script. E é muito legal porque eu sei que vários usuários aqui da Builderall possuem vários scripts para realizar várias alterações em áreas diferentes da plataforma. Então, inclusive aqui do webinar. E por último, a tradução. Você pode alterar. Essa tradução aqui, ela não é vinculada a essa parte de traduções. Então, você precisa alterar e colocar em português o título do seu formulário, a legenda, o botão de assinatura, então, inscrito, e aqui vai aparecendo todas as traduções, tá vendo? Está em inglês, e aí você vem aqui e altera para português. Então, lugares, quantos lugares tem? Você pode configurar a quantidade de lugares aqui nas opções de conteúdo e agenda, e aí vai ser relacionado aqui a parte do formulário. Nome, e-mail, número de telefone e outras opções relacionadas à tradução. Por fim, para compartilhar esse formulário, você clica aqui em gerar código embed
Selecione o mínimo de um evento. Ah, tá. Eu preciso selecionar o evento, claro. Eu venho aqui em eventos e lugares, seleciono o evento e configuro a quantidade de lugares disponíveis. Então, a quantidade de lugares disponíveis é no mínimo 5 e no máximo 50 nesse caso, mas você pode colocar mais. Por exemplo, aqui 500 lugares, no webinar aceito, e no mínimo pode ser uma pessoa assistindo. Então, configurou aqui, vai aparecer as alterações no formulário. E agora sim, você pode clicar aqui em gerar código embed. E aí você tem o código via iframe que você pode selecionar, entrar lá no construtor de sites na sua página, selecionar o elemento de iframe. Se você pesquisar na nossa central de ajuda, também vai ter um tutorial específico ensinando como você adiciona esse elemento de iframe caso você não conheça. Ou vir aqui no link, copiar, e eu vou colar aqui só para vocês verem como ficou. Então, aqui aparece, no caso, em inglês, porque eu não realizei as traduções ali diretamente pelas opções. Aqui, no caso, eu vou colocar a tradução do navegador só para vocês acompanharem melhor. Então, os próximos webinars eu selecionei para ser apenas esse do dia 11 do 8. Tenho 500 lugares. A pessoa vai colocar o nome, o número de telefone. No caso, eu coloquei para capturação o número de telefone, mas se eu tivesse colocado o e-mail, aqui também apareceria a opção de e-mail. E se inscrever. E depois disso, você consegue ver essas pessoas que se inscreveram na lista do Mailing Boss que você associou aqui com o webinar. Legal, né? Então, basicamente, essas são as opções que você tem para construir um webinar agendado aqui dentro da Builderall. São muitas opções, são muitos detalhes, e é importante conhecer esses detalhes para conseguir utilizar ao máximo. Por último, também, que eu não comentei, mas que é muito interessante, é que você não precisa ver somente lá no Mailing Boss. Você clicar aqui nesse ícone assinantes, você vê todo mundo que se inscreveu dentro do seu webinar, também sem precisar sair aqui do consultor de webinar, sem precisar fazer uma integração com outras ferramentas da Builderall, apesar da integração ser muito simples, fácil e prática. E eu falei demais. Falei muito, eu espero que tenha suprido as principais dúvidas de vocês em relação a o que existe dentro do nosso consultor de webinar. Mas antes de prosseguirmos, Pedro, você pode continuar a apresentação do slide, por gentileza? Posso? Vou beber uma aguinha aqui, gente, porque me deu sede. Calma aí. Obrigada, Pedro. Antes de nós prosseguirmos para a nossa apresentação, vamos para a hora de perguntas e respostas. E eu vi durante a apresentação que o Mauro encaminhou, sim, algumas perguntas. Pedro, se você puder ler as perguntas do Mauro, por gentileza. Eu não consigo ler com a apresentação, mas tá. Vou ter que sair do slide. Ah, não tem problema, pode ser. Assim dá para ver eu, você e o Mauro. Tá. Bom, a pergunta do Mauro é a seguinte: eu consigo colocar um botão no meio do vídeo do webinar na hora de fazer o call to action da minha oferta? Ou seja, no momento que ele decidir, no momento que ele tiver travado ali a call to action que ele falar, aparecer um botão bem na hora para que o cliente consiga clicar ali e de fato, fazer a ação. É isso mesmo, né, Mauro? Eu nunca vi isso sendo feito, para ser bem sincero. Eu já explorei bastante essa ferramenta, mas eu nunca vi isso aí sendo feito, essa possibilidade. Eu acho que é uma sugestão bem interessante, inclusive, se de fato não for possível. Com essa ferramenta de banner, não dá para fazer algo parecido? Isso, eu tava abrindo aqui para poder mostrar de novo, calma aí. Pode ser. Aqui, vamos lá. Sim, Mauro, é possível exatamente por essa ferramenta de banner. Apesar de nós chamarmos de banner, ela é voltada a qualquer indicação de apresentação no meio do webinar. Então, aqui você consegue colocar o iframe de um botão, por exemplo. Então, você clica aqui em iframe, coloca o URL do iframe e coloca também onde exibir no banner.
Então, sobre o vídeo, sobre o texto do chat, aí o chat você pode colocar localizado ou em cima, ou embaixo, ou sobre toda a sala. Você também consegue colocar a opção do código embed, do hiperlink e da imagem. E aqui a imagem, você pode subir a imagem de um botão. Coloca aqui, por exemplo, é que eu não vou ter uma imagem de um botão propriamente aqui no meu computador. Mas vem aqui a imagem, selecione a imagem de um botão dentro de alguns aplicativos que fornecem imagens gratuitas. Um que eu gosto bastante, não, na verdade não é um aplicativo, é uma página de banco de imagens gratuitas, que é o Freepik. Acho ele muito legal, é freepik.com. Você consegue várias imagens lá. Então, basta você subir aqui a imagem de um botão, coloca o URL para navegar por clique, e aí você coloca sobre o vídeo, sobre o texto do chat, sobre toda a sala. E um outro detalhe também que dá para fazer, que é muito legal, aí você não precisa usar essa opção do banner, aí que você pode configurar isso diretamente pelo Builderall Video Hosting, e depois você sobe o vídeo aqui. No Builderall Video Hosting tem diretamente a opção de configurar um botão no vídeo. Então, nós também temos dentro da nossa central de ajuda alguns materiais exatamente sobre o Builderall Video Hosting e mostra ali a opção de como configurar um botão. Aí você pode configurar esse botão diretamente pelo Builderall Video Hosting quando você subir aqui na opção de vídeo. Um vídeo do Builderall Video Hosting já vem todas aquelas configurações que você realizar lá. Aqui você tem algumas outras opções, como autoplay, contagem regressiva, controles, mas o principal das configurações são feitas dentro da ferramenta de vídeos da Builderall. E aí você pode configurar o botão lá para aparecer, por exemplo, no minuto 12 do vídeo, e no minuto 12 você fala sobre um produto X que você tem. E aí ele vai aparecer diretamente e também é possível fazer essa call to action dessa forma. O banner é uma opção interessante, mas ele aparece um pouco maior do que um botão, né? Normalmente nós preferimos ter um botão menor em algumas laterais, e essa opção eu aconselharia fazer dentro do vídeo host, mas também tem a opção do banner adicionando por imagem, tá? Dentro do Builderall Video Hosting, que é a opção do botão em si. Aqui na opção de banners, aí você pode fazer por imagem ou por iframe, caso você tenha o iframe de algum botão. Tudo bem? Pergunta respondida? Sim. Legal. E Gostei também, não sabia dessa. nós temos alguma Gostei. outra pergunta, Duval? Somente essa. Bom, caso não Se ele tenha, tiver mais uma pergunta, por favor, mano. É o seu momento. hoje é exclusivo, é eu, Pedro e Mauro. Bom, como nós não temos mais nenhuma dúvida em relação ao que foi apresentado aqui no webinar, lembrando para o pessoal que está no Facebook, caso tenham comentários no Facebook, que nós não estamos olhando diretamente o Facebook, tá bom? Nossa interação é feita apenas aqui pela sala do Zoom. Nós podemos continuar a nossa apresentação, por favor, Pedro. Tá dando umas travadas no meu computador, desculpa. Bom, passando a hora de perguntas e respostas, agora, literalmente, é hora de começar. Ou seja, se você ainda não tem uma conta teste aqui na Builderall, se você entrou diretamente aqui pela comunidade do Facebook de usuários, está conhecendo agora a equipe de Success Coach, está conhecendo agora o webinar que nós apresentamos e outras ferramentas que nós citamos, o que você acha de testar tudo isso diretamente na nossa plataforma e o melhor, sem nenhum pagamento? O Pedro vai enviar aqui nos comentários do Facebook o link para a criação de uma conta teste. Assim você consegue conhecer todas essas funções que nós indicamos aqui, e inclusive entrar em contato com o nosso suporte, tanto técnico quanto financeiro, caso você tenha alguma dúvida em relação às configurações no momento do teste, além do acesso a todos os outros recursos que a Builderall oferece a você para você começar aqui na Builderall. Você também que está assistindo aqui a nossa live e ainda não participa da comunidade de afiliados,
nós convidamos vocês a participarem da nossa comunidade de afiliados, caso você tenha interesse em também se tornar um afiliado da Builderall, e caso você esteja assistindo esse vídeo pelo YouTube, pois esse treinamento irá ficar gravado e nós iremos subir no nosso canal do YouTube, nós convidamos você a participar da nossa comunidade de usuários. A nossa comunidade de usuários tem o nome Comunidade de Usuários Builderall e a comunidade de afiliados, Comunidade de Afiliados Builderall. Basta você entrar lá, colocar as principais informações do formulário inicial e aguardar o período de aprovação. Depois disso, você já tem acesso direto a todos os recursos dentro das comunidades, além de contato direto com os principais usuários aqui da comunidade. E a opção de tirar dúvidas estratégicas, táticas, perguntar como outros usuários realizaram aquela mesma configuração que você tem dúvida. Eu amo a comunidade de usuários da Builderall e a de afiliados também, todos são muito participativos. E é muito importante realizar esse processo de entrar na comunidade para o seu crescimento na Builderall, porque faz sim muita diferença. E além das nossas comunidades, eu quero convidar vocês também a participarem da nossa sessão de início rápido, que vai acontecer nessa quinta-feira, 9 horas da manhã. Você que entrou agora na Builderall, ou com a sua conta teste, ou acabou de assinar um plano e entrou agora na comunidade Builderall, acabou de virar um builder, e você também que já faz tempo que está aqui na Builderall, mas tem interesse em participar da nossa sessão de início rápido, conhecer um pouco melhor sobre a plataforma e tirar suas principais dúvidas, a sessão de início rápido ocorre toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, comigo, com o Pedro e com a Érica Castro. E eu perdi o fio da meada. E com a Érica Castro. E você encontra o link da sessão de início rápido no banner dentro do Office da Builderall. Você encontra o banner da Fiverr, que é uma parceria aqui da Builderall, e depois você encontra o banner da sessão de início rápido. Basta clicar lá e você tem acesso diretamente ao link dentro do YouTube da live que nós realizamos. Bom, Pedro, você tem alguma coisa para colocar a mais? Não, só dizer que você mandou bem demais de novo, que parabenizá-la apenas, tenho certeza que o pessoal tá lá em casa gostou muito, porque a gente está aqui, a gente aproveitou, Mauro, espero que tenha gostado também, mais uma vez, muito bom ter você aqui, esperamos que você siga aí aparecendo sempre. É isso. Você pode falar, Mauro, você abriu uma... É que eu queria agradecer também, né? Porque gostei muito da forma que você passa o material, assim, e tá ajudando bastante com as nossas dúvidas. Que bom, nós ficamos muito felizes e esperamos que vocês que acompanharam aqui pelo Facebook ou você que está acompanhando aqui pelo YouTube e tem interesse em participar, igual o Mauro aqui da nossa sala do Zoom, basta você participar da nossa comunidade de usuários e clicar no link da sala que nós colocamos toda sexta-feira, às 3 horas, junto com o streaming da live, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um beijo, uma boa semana para todos vocês. Eu espero vocês na quinta-feira na nossa sessão de início rápido. E qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui do YouTube. Você que está assistindo do YouTube, tem dúvidas sobre o treinamento que nós passamos, deixe aqui nos comentários, nós vamos estar de olho para responder. Muito obrigada, Pedro. Obrigado. Então é isso. Obrigada novamente, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.